O Vasco acerta com reforço e meia é aguardado no Rio de Janeiro. Bora falar aqui também sobre a situação do alinhamento do acordo entre Pedro Paulo e Marcos Lamacher para a aplicação de dinheiro dentro do departamento de futebol do Gigante da Colina. E claro, vamos falar muito aqui também sobre a questão envolvendo as categorias de base, o Vasco da Gama, importantíssima, e o Renato vai puxar mais garoto aí do sub-20 para o profissional. Então, peço a você, amigo vascaíno, amiga vascaína, para me acompanhar até o final, para você ficar inteirado sobre o noticiário esportivo do Gigante da Colina nesta tarde. Bom, aqui sobre as categorias de base, hoje o Vasco da Gama, o sub-20, venceu o Cuiabá por 2-1, gol do menino Pedro Augusto e do Gustavo Guimarães. O Vasco, com essa vitória, está na primeira do sub-20, né? E antecipou a ir para as quartas de finais aí da competição. O Vasco já classificado. Bom, e a informação que chegou para a gente que o Renato Portaluppi vai usar alguns desses meninos aí, tá? O Renato aí, nas férias, nas paralisações, olhando bastante para as categorias de base aí, e muitos vão ingressar para o plantel de profissionais do Gigante da Colina. Bom, a gente fala aí sobre essa situação do alinhamento aí de investimento, se acordo entre Vasco da Gama e Marcos Lamacher, porque o Vasco aguarda a entrada aí de duas receitas novas, ação a dinheiro, para poder começar a fazer os anúncios, tá? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar para vocês que tem jogador e aguardado no Rio de Janeiro. Mas a situação é a seguinte, né? O dinheiro da Sporting Bet está para cair a qualquer momento aí nos cofres vascaínos, né? A Sporting Bet aí vai fazer um Pix aí de 25 milhões de reais, tá? E está confirmado aí que o Vasco vai empréstimo aí da Crefisa. Isso mesmo, o Vasco dando mais 10% aí das suas ações como garantia para ter esse empréstimo, né? Então, 100 milhões de reais adentrando nos cofres vascaínos, tá? Bom, a situação é que o Marcos Lamacher já tem um estabelecido com o Pedro Paulo, assim que a situação for assinada do memorando de entendimento, a gente já vai ter o investimento lá no CT Moacir Barbosa para começar as obras aí, notícia importantíssima, e também teremos mais injeção de capital no departamento de futebol da Gama, do Vasco da Gama, aumentando aí gradativamente. Bom, falando agora sobre reforços do Gigante da Colina, muitas notícias boas para poder passar aqui para você. O Vasco tem 3 jogadores aí encaminhados, tá? O Marcos aí, o Vasco está aguardando a resposta lá do Estrela Amadora. Negociações evoluíram bastante, parece que se chegou ao meio termo aí no tocante à transferência do jogador para o Gigante da Colina, né? Aí nigeriano, Vasco da Gama, fazendo um investimento ali de 27 milhões de reais na contratação desse jogador, tá? Outra situação, o jogador Arthur Chaves, tá? O Vasco está muito próximo
de fazer o anúncio aí do Thales aí. Me preocupa porque esse jogador está com um probleminha no joelho, mas as negociações nas últimas horas evoluíram e evoluíram bastante para que o zagueiro aí do Hoffenheim seja atleta do da Copa, tá? Assim como a situação aí, essa foi uma reviravolta gigante, foi a situação do jogador Vitor Sá. Cara, aí para contratar o Vitor Sá, o Vasco realmente atravessou o São Paulo na negociação, o Vasco pagando um salário aí de R$ 1.200.000 para contar aí com isso do Vitor Sá, né? Isso está dividindo bastante opiniões. O São Paulo já disse para o Vitor Sá, inclusive, que não vai fazer leilão de forma alguma. O São Paulo chegou ao seu teto máximo, né? Que era cerca de R$ 850.000 aí, o Vasco botando para cima essa situação, tá? Então, é, a gente passa essa situação aí para vocês. Bom, mais outra situação que a gente passa aqui para vocês, na parte da noite, é a seguinte, tá? O jogador Alanzinho está acertado com o Vasco da Gama, tá? Saiu agora, o jogador ele é aguardado no Rio de Janeiro para médicos aí, é, na reapresentação do Vasco da Gama, que vai acontecer no dia 2 de junho, tá? O jogador é aguardado aqui do Rio de Janeiro. O jogador já está em transfer, né, aqui para o Brasil, né, lá em São Paulo, e o jogador se apresenta aí no CT Moacir Barbosa aí, para fazer exames médicos, passando, tá? O jogador vai ingressar ao plantel vascaíno e essa é a notícia quente aí do dia, né? Espero que verdadeiramente o jogador obtenha sucesso. Ainda é muito pouco para as necessidades que o Vasco da Gama possui, mas, no entanto, ela vai abrir no dia 22 de julho, né? Então a gente tem bastante tempo aí para contratar e fazer aquilo que verdadeiramente tem que ser feito para o Vasco da Gama dar adeus a essa situação tão difícil no Campeonato Brasileiro. Agradeço muito aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá.